Falou. Servir a Deus é uma luta constante. Ter compromisso com Deus é uma coisa muito séria. Você nunca vai ser perfeito como você gostaria de ser, você sempre vai ter falhas, você sempre vai ter algo que te desaponte, que você vai fazer e vai perguntar: meu Deus, por quê? Por que, que eu fiz isso? Por que, que essas coisas acontecem? Por que, que eu não consigo? Porque todos nós temos limites, todos nós somos falhos. Todos nós fazemos coisas que não agradam a Deus e que não nos agradam. Mas quando a gente faz uma coisa que não nos agrada, que a gente sente que está errado, que não foi uma coisa boa, isso é um bom sinal. Isso quer dizer que o Espírito de Deus ainda te aponta que você está errado. Porque há pessoas que cometem, que estão tão envolvidas no pecado, tão envolvidas no erro, que elas praticam aquilo naturalmente e não se envolve, não se sente culpada. Mas se quando você faz, o teu coração fica triste e pesado, isso é um bom sinal. Só que não pode ser uma coisa recorrente e às vezes se torna uma coisa recorrente. E o apóstolo Paulo, uma vez ele falou assim, olha, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele falou assim, o bem que eu quero, esse eu não consigo. O mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. E essa é uma verdade que vem até o dia de hoje. O apóstolo Paulo era um homem íntimo de Deus, um homem que teve muitas revelações. Nós somos pessoas falhas. O diabo conhece cada um dos nossos pontos fracos, ele vai trabalhar com isso. Ele vai te fazer, vai tocar naquela tua ferida. E muitas vezes você vai cair, vai falhar. Mas você não pode desistir, não pode se entregar, não pode ir para o mundo, não pode desistir de Jesus. Você tem que estar sempre confessando: Senhor, mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu pequei. Existe uma passagem que Jesus fala assim, olha, até que alguém perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Ele falou: não vos digo que é até 7 vezes, mas até que 70 vezes 7. 7 para Deus é o número da perfeição. Quer dizer, Deus não tem limite para te perdoar. Ele vai te perdoar enquanto houver arrependimento. Há momento que você faz coisas que fala: poxa, isso está errado, não consigo, meu Deus, por que eu faço essas coisas? Eu não quero fazer. Eu sou um servo de Deus, eu não vejo ninguém fazer, por que eu faço? Mas você está enganado. Todo homem de Deus tem a sua fraqueza e o inimigo trabalha nele. Seja aquele irmão mais humilde que está sentado no banco lá atrás, seja o obreiro, o diácono, a irmã, o jovem, adolescente, seja o pastor mais influente. Todos nós temos problemas, nós temos fraqueza, o inimigo conhece a particularidade de cada um de nós. Cabe a nós não desistirmos. Existe uma passagem que o evangelista João ele fala assim, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Então Jesus está aqui para defender a nossa causa, para advogar a nossa causa, porque Ele conhece quando você fica triste. Eu fico triste no meu coração quando eu faço coisas que não era vontade de Deus, uma coisa que eu faço que me incomoda, uma coisa que deixa me tira. Eu falo assim, meu Deus, eu não sou merecedor, eu não mereço nada. E eu sei que eu não mereço. Eu estou vivo hoje aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu tive problema na minha vida muito sério. Desde que eu nasci, eu tenho problemas, sabe? Eu sempre tive muitos problemas de saúde, e Deus sempre foi comigo. Deus me livrou de cada situação que não era para ser para eu estar aqui hoje, sabe? Houve uma ocasião que médicos disseram para minha família: ele não vai passar dessa. Ele não vai passar dessa, mas é Deus que tem um plano para você. Uma vez eu estava pedindo a Deus: Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Deus fala com você de diversas maneiras. Às vezes você está tão surdo, tão longe, que você não consegue ouvir. Aí ele usou uma pessoa para vir e falar para mim assim, olha, Deus, ele falou em profecia: eu tenho te ouvido a tua oração, eu tenho ouvido o que você tem clamado. Às vezes Deus não fala com você como fala com outro irmão. Deus é soberano. Com o irmão ele fala com revelações, com visão, com sonho. Contigo ele pode falar através de um irmão, de uma profecia, através da palavra, pode falar através de uma situação que acontece, você às vezes nem vai perceber, mas Deus não deixa que ele criama sozinho. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, porque a melhor coisa que tem é você andar em santidade na presença de Deus.
quando você vai orar, que você dobra os teus joelhos, que você sente que a tua alma está conectada com o Espírito de Deus, é a coisa mais importante do mundo. Sabe, você chegar diante de Deus sem culpa, sem peso, sem nada que te condene, a tua oração vai diante de Deus e o Espírito de Deus se alegra de você. Mas quando você está em falta, em erro, você tem que ir também na presença de Deus. Mas não é uma coisa prazerosa. Uma vez eu fui à cidade comprar uma Bíblia. Eu fui comprar uma Bíblia e eu fui lá no centro da cidade, na casa da publicadora da Assembleia de Deus, comprar uma Bíblia. E quando eu voltei, entrei naquela loja e quando eu saí, eu vi conversando com Deus. Pode você não acreditar, talvez não sei qual tipo de experiência que você tem com Deus, mas eu vinha conversando com Deus e Deus estava do meu lado, eu sentia aquela presença. E eu fiquei tão maravilhado, eu comecei a sorrir, eu comecei a ficar contente, eu sentia que o Espírito de Deus estava do meu lado, eu vim conversando, tanto de uma maneira tal que teve uma hora que eu tropecei, meu tornozelo torceu, sabe? E naquela hora qualquer pessoa diria um palavrão qualquer, eu dei glória a Deus e saí sorrindo, sabe? A dor nem foi tanta porque eu estava na presença de Deus. Então você tem que ter, andar na presença de Deus. É a coisa mais importante que tem. E quando você está com sinceridade no coração e tu vai orar, é outro tipo de oração. É outro tipo de oração. E uma vez eu perguntando ao Senhor, Senhor, por que essas coisas acontecem? Porque a gente vê pessoas grandes, só é o Senhor, mas pessoas que têm tanto bom testemunho, de repente ela comete uma falha, um erro, ela peca, ela cai, e a gente não entende que nós aqui somos carne, nossa carne é super limitada, nós estamos numa batalha diária. A gente tem que vigiar. Jesus fala, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em qualquer oportunidade o inimigo te passa a perna. Mas ele quer que quando ele te passar a perna que você cair, você se sinta tão imundo, tão indigno, que você afaste tudo, saia do convívio dos irmãos, pare de orar. E se você para de orar, você perde a força, porque a oração é a força do cristão. A oração é aquela que te mantém em contato com Deus. Senhor, eu sou muito pecador, eu sou muito falho, eu sei que eu não mereço, eu estou vivo aqui hoje pela graça e pela misericórdia de Deus, não pelos meus méritos. Porque se Deus olhasse para mim e me julgasse conforme os meus méritos, irmãos, eu estaria no inferno. Essa hora eu não estaria falando com você aqui. Quantas pessoas se foram, e só Deus sabe como elas se foram, mas eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. Eu acordei, eu dormi, eu tomei café da manhã, eu estou aqui gravando esse vídeo, tudo porque Deus é bondoso comigo. Não, Ele não olha para mim conforme os meus méritos, mas conforme as suas muitas misericórdias, porque não há nada em mim que justifique isso. O que há em mim justifica a minha morte, mas não é o que eu faço, não é o que eu fiz e não é o que eu farei. É o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário que me justifica diante de Deus. E até a fé que eu tenho no que Jesus Cristo fez, essa fé vem de Deus. Não é uma fé natural, é uma fé que vem de Deus. Portanto, a palavra de Deus diz, eu sempre digo nos meus vídeos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo porque você fez. Você não é salvo porque você vai fazer. Você não é salvo pelas caridades que você faz. Você não é salvo para... Você faz porque você é salvo. Porque Jesus te ama. Porque Deus tem misericórdia de você. Você vai pecar, você vai errar. E isso é horrível. É horrível. Porque você vai chegar diante de Deus com culpa, com peso, sabe? Mas Deus está pronto a te perdoar. Mas é bom você não viver na recorrência do pecado. Às vezes você tem uma luta que precisa de jejum, de oração, de intercessão. É uma batalha espiritual. O inimigo briga pela nossa alma a cada dia, a cada instante, sabe? Às vezes você já é veterano na igreja, você prega muito bem, as pessoas se envolvem com o teu sermão, com a tua pregação, mas só você sabe a luta que você passa. Não é fácil. Não é fácil, é uma briga diária, uma guerra espiritual por você. Qualquer deslize que acontecer, pode escandalizar a tua vida e escandalizar o Evangelho. É isso que o inimigo quer, que escandalize o Evangelho, porque uma vez escandalizando o Evangelho, as pessoas perdem a credibilidade em você, as pessoas perdem, não vão mais dar ouvido àquilo que você falar. Então é importante que você, para o inimigo, é importante que você caia caia em descrédito. Entende? Havia um grande pastor, que não faz, é americano,
Eu, quando chegava do trabalho, eu gostava muito de ouvir aquele pastor. Eu ouvia as mensagens dele, ele enchia assim, estádios, muita gente para ouvir aquele pastor falando. A pregação dele era ungida, era um homem de Deus, sabe? Ele fazia muita coisa. De repente, ele caiu numa tentação, ele foi pego num pecado carnal, mundano. E como ele era muito, estava em destaque, a mídia mundial caiu em cima dele, você deve saber de quem eu estou falando, sabe? Então foi uma coisa muito constrangedora, aquela grande concentração de massa que ele reunia, aquilo acabou, aquela influência que ele tinha, ele acabou. Mas eu vi uma vez ele na internet pedindo perdão a Deus, pedindo perdão à esposa dele, pedindo perdão à igreja. Deus perdoou, Deus perdoou, ele é um homem de Deus, o dia que ele morrer, ele vai entrar no céu porque ele teve arrependimento e ele pediu perdão. A um coração arrependido não desprezará, ó Deus, diz a palavra de Deus. Mas aquela unção que ele tinha, aqueles estágios cheios que ele conseguia arrebatar muita gente, aquilo ele perdeu. Ele perdeu, o inimigo conseguiu tirar aquilo dele. Hoje ele é um cristão opaco, um cristão invisível, um cristão que você nem ouve mais falar nele. Diferentemente de Billy Graham, você conhece Billy Graham, um grande homem de Deus, morreu com quase 100 anos. Sabe quantas pregações, se você entrar no YouTube para ver Billy Graham, quantas pregações poderosas, um homem que deu um testemunho, morreu, lutou e foi fiel até a morte. E Deus não tirou a coroa dele. Ele morreu com a coroa dele, entrou no céu com tudo aquilo que ele plantou. As obras deles o acompanhou, as obras dele o acompanhou para a eternidade. Já esse outro pastor, foi tudo queimado no fogo. A palavra de Deus diz que as nossas obras serão testadas no fogo. Se ela é palha, se é madeira, palha ou feno. Essas coisas estão queimadas no fogo. Mas se ela for ouro, pedra preciosa, essas coisas só resistem ao fogo. Muita gente vai entrar no céu sem nada. Só vai entrar sem nenhum galardão, mas vai entrar no céu. Mais uma vez Jesus falou assim, olha, não houve profeta maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Importante é você estar no céu, irmão. Agora, se você puder entrar no céu com as mãos cheias para Deus, existe um hino que diz, posso, tendo as mãos vazias, a Jesus me apresentar. Não, você não vai te apresentar com as mãos vazias. Você tem que guardar a tua coroa. Guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa, diz a palavra de Deus. Você tem que guardar a tua coroa. Você tem que velar pelo teu testemunho. Você tem que não dar ouvido ao diabo. Filhinhos, diz João, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante de Deus. Não desista, não desista, não desista. O mundo, como aconteceu com esse pastor famoso, perdeu toda a glória. Ninguém mais fala nele. Perdeu toda a glória, não, que é a glória de Deus. Perdeu toda a unção. Ninguém mais fala nele. Sumiu, desapareceu. É um homem salvo. Mas é como aquele irmão que fica lá no banco, lá atrás, que ninguém conhece. É um servo de Deus. Mas tudo aquilo que ele construiu, o inimigo destruiu em pouco tempo, porque ele se deixou levar por um pecado. O inimigo conseguiu uma armadilha para ele. Eu estava perguntando a Deus, Senhor, por que essas coisas acontecem? Por que nós temos essa luta? Aí na palavra de Deus, ali na palavra de Deus, realmente em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 até o 9, em que a palavra de Deus diz assim, olha, lançando sobre ele, olha que coisa importante, irmãos, leia isso, marca isso na tua Bíblia, quando você pecar, quando você errar, vai diante de Deus, confessa o teu pecado, peça perdão. Ainda que o mundo não te perdoe, ainda que o mundo te aponte, olha, tá vendo o que ele fez? Mas se o teu coração te arrependeu, Jesus está pronto a te perdoar 70 vezes 7. Pega a tua Bíblia, 1 Pedro, ou melhor, não é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 a 9, em que Deus nos diz assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, olha só a importância disso. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé. Olha essa passagem aqui, olha. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem
entre vossos irmãos no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é o único a ser tentado, você não é o único a ter fraquezas. Repito, ao qual resistir ao diabo, firme na fé, você sabendo que as mesmas aflições, meu amigo, se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Sabe? As pessoas estão aflitas, afligidas, melhor dizendo, porque servem ao Senhor. As pessoas são afligidas porque são pessoas que prezam pelo que está escrito aqui. As pessoas são afligidas porque lutam contra si mesmo, contra a carne, lutar contra a carne. Meu irmão, se você lutar com um homem forte, um homem muito mais forte que você pode vencê-lo pela inteligência. Se você for inteligente, você vence esse homem. Com sabedoria, com estratégia, com planos, você destrói ele. Mas lutar contra você mesmo, lutar contra os seus sentimentos, contra os teus desejos, é uma coisa tremenda. É um inimigo muito difícil de ser vencido. Só pela graça de Deus. Você tem que ter autocontrole. Aí entra os frutos do Espírito Santo, domínio, temperança, controle próprio. Você não pode dar vazão à carne, porque a carne te leva para a vergonha, igual esse pastor, ele foi envergonhado mundialmente. Pessoas criticaram dele até nos filmes, série de televisão, faziam série criticando dele. Você com certeza sabe de quem estou falando. Ele foi criticado por todo o planeta Terra. Perdeu a credibilidade. Mas eu vi o pedido de perdão dele na internet. Ele foi sincero. Ele chorando, ele pediu perdão a Deus. Ele pediu perdão à esposa dele. E ele pediu perdão à igreja. E houve arrependimento e Deus perdoou ele. Mas tudo aquilo que foi dado a ele foi tirado. Menos a salvação. Olhe, guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Porque o que o inimigo quer é isso, te desacreditar. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Se a luz se apagar, ela se mescla à escuridão. Se o sal perdeu o teu sabor, ela não tempera o arroz e o feijão. Sabe, se você for igual, você não faz a diferença. E eu sempre digo, Jesus está vindo buscar alguém que nesse mundo fez a diferença. Mas você é falho, você é humano, você é carne, você não é perfeito. Essas coisas você sofrerá no céu, perfeito como Jesus é. Aqui nesse mundo, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meu irmão, João, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não é só você que está passando por aflições, por tentações, não. Grandes homens de Deus, pastores que estão aí em evidência, trazendo grandes mensagens. Só eles sabem a luta que ele tem diante de Deus. Só ele sabe que a guerra que é para ele se manter fiel à palavra de Deus. Não é fácil. E a palavra de Deus tem um versículo que diz, que eu não sei onde está, mas você de repente sabe, se souber, por favor, até me mostra, escreve aqui nos comentários, em que passagem está, que a palavra de Deus diz assim, olha, todo aquele que quiser servir ao Senhor fielmente padecerá a perseguição. Realmente não sei em que versículo está, que pena, eu queria poder ler para você, abrir e ler para você. Mas se você souber, me deixa aqui embaixo nos comentários. Todo aquele que quiser servir ao Senhor fielmente padecerá a perseguição. E é verdade, é verdade. Mas graças a Deus que você se sente mal quando você peca, quando você erra. Porque tem pessoas que não se sentem mal. Eu tenho um testemunho terrível de uma pessoa que ele era da igreja, ele estava muito envolvido com as coisas de Deus, era jovem, de repente ele se desviou, foi para o mundo, aí começou a fazer uma série de práticas pecaminosas que Deus abomina. Aí uma vez a mãe dele falou para ele assim, menino, larga essa vida, volta para Jesus. E ele falou para a mãe dele, mãe, eu prefiro morrer do que largar a minha vida, do que largar essa vida que eu tenho, do que deixar de fazer aquilo que eu gosto. Eu prefiro a morte. Passou uma semana, ele estava num bar tomando cerveja com os amigos. Teve um tiroteio naquele bar lá, ele levou um tiro e morreu. Não precisa perguntar para você onde está a alma dele nessa hora. Se ele pudesse dar tudo para voltar e ouvir o conselho da mãe dele, ele voltaria. Mas agora é tarde demais. Entende? Nós temos que guardar aquilo que nós temos. Você, aquele rapaz,
Ele se afastou tanto de Deus que não foi mais alcançado, ele não se importava mais. Então, mãe, eu prefiro morrer do que deixar de praticar as coisas que eu pratico. Morreu. Morreu 2 vezes, no corpo e na alma. Mas você não, você quando peca, tu sente tristeza, tu não sente confortável. E isso é bom, porque o Espírito Santo ainda está em você. Toda vez que você errar, que você sentir que algo está incomodando, dê glória a Deus. Senhor, eu te agradeço que teu Espírito ainda age em mim. Eu sinto isso quando eu faço coisa que não agrada, eu me sinto tão mal, irmãos. Eu me sinto tão mal, porque é tão bom você poder andar na presença de Deus com santidade. Você dobrar o teu joelho no teu quarto. Senhor, eu te louvo pelo dia de hoje. Senhor, eu te louvo pela refeição que eu tive. Senhor, eu te louvo pelo ar que eu respiro. Tanta gente entubada em hospitais com essa pandemia que está por aí, eu estou respirando livremente. Eu te louvo porque eu tenho força nas pernas, como diz o meu pastor, para poder ir e voltar. Eu te louvo porque eu tenho uma família. Senhor, eu te louvo porque eu não moro nas ruas, não estou num asilo, não estou numa prisão. Eu te louvo porque tu cuida de mim. Eu te louvo porque tu fala comigo, irmãos. Eu tenho a oportunidade de falar com Deus hoje e Deus ouvir. Tanta gente perdida no inferno nessa hora, clamando, gritando e gritando, orações eternas que jamais serão respondidas, porque o tempo da graça para eles terminou. Mas o teu tempo da graça continua, você está vivo, Jesus te ama. E se o teu coração te condena quando você pecar, o apóstolo João diz, se o teu coração te condena, maior é o que está contigo, maior é Deus. Se o teu coração te condena, é porque o Espírito Santo ele está com você. A partir do momento que você começar a pecar e não sentir mais nada, achar que aquilo é natural, aí, meu irmão, coitado de você, você morreu. Você morreu espiritualmente. Só um milagre. Mas se você sente mal com aquilo, é porque o Espírito de Deus ainda está lutando por você. Aproveita isso. Toda vez que errar, vá para o joelho e peça perdão. Confessa 70 vezes 7, como disse Jesus. Confessa a tua falha, confessa a tua culpa, porque nós somos falhos. Mas é a graça de Deus que nos salva, não é as nossas obras. Nós trabalhamos para o reino de Deus porque somos salvos. Mas não trabalhamos para sermos salvos, senão eu estaria comprando a salvação. E ninguém vai entrar no céu pelos seus méritos. Nós vamos entrar no céu pela graça, porque, de novo, diga esse versículo que eu gosto muito, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Também não sei o versículo que está. Se você souber, por favor, deixa nos comentários aqui, que eu não sei onde está escrito isso. Mas é um versículo muito importante, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, procure viver em santidade. Procure evitar os pecados recorrentes, aquela coisa, sabe? O inimigo conhece a tua fraqueza. Cada um tem uma fraqueza, cada um tem um tipo de fraqueza. E o inimigo vai trabalhar na vida de cada um separadamente. Vai trabalhar naquela tua fraqueza. Mas chega diante de Deus, peça socorro. Porque a tua enfermidade, o teu pecado é uma enfermidade da alma. Qual é o pai que quando o filho adoece, ele pega o filho e joga na rua? Nenhum pai faz isso. Pelo contrário, quando o filho adoece, é que o pai procura abraçar, procura consolar, procura tratar. Se nós, mortais, fazemos assim com os nossos filhos, imagina Deus. Você está doente espiritualmente. Chega para o pai e confessa, pai, estou enfermo, Senhor, estou fraco. Tem misericórdia de mim, Senhor. Segura nas minhas mãos, me renova, Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor nos renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu peço mais que isso a Deus, Senhor. Não me renove a cada manhã, não, Senhor. Me renova a cada segundo que eu preciso. Me renova a cada minuto, a cada segundo, Senhor. Porque sem Ti eu nem respiro, nem me levanto da minha cama. Eu preciso de Ti para tudo. Então você, quando ficar enfermo, é aí que você vai ao teu Pai. Vai buscar ajuda, vai buscar socorro, que Ele vai se compadecer de você, porque Deus é um Deus de misericórdia. Eu sou misericordioso, tem um texto maravilhoso em que eu estava lendo essa semana que ele diz isso. Eu sou misericordioso. Que maravilha, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, esse mundo tinha sido explodido já. Tanta gente fazendo tanta coisa, afrontando a Deus. Eu estava vendo hoje pela manhã uma reportagem em que um casal, um rapaz e uma moça se conheceram pela internet, e eles se reuniram para matar padres, porque o objetivo deles era destruir o cristianismo. Que coisa horrível, irmãos.
O mundo está se levantando contra o cristianismo. Você vê essa política atual agora, tudo que é conservadorismo, tudo que vem falar sobre Deus, eles estão abominando, estão ensinando que o certo é errado, o errado é certo. Sabe, estão querendo apagar Deus da existência como se isso fosse possível. Mas você tem o selo do Espírito Santo, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Quando você erra, você conhece, Senhor, errei, pequei, me perdoa. Não sou digno, Senhor, não é pelo que eu mereço, não. É pelo que Jesus Cristo fez. Tem misericórdia de mim. Perdoa porque sou pecador. Lembra-se disso, que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é nada que você faz. Agora você tem que ser fiel. E quando cair, lembre-se do versículo de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Chega para ele e confessa. Quando alguém comete um crime, um erro, ele vai para o seu advogado e conta tudo para ele. Olha, eu fiz isso. O advogado conhece tudo daquele cliente. Mas o advogado vai diante do juiz e defende a causa daquele cliente. Jesus é o nosso advogado. Chega para Jesus e fala, Senhor, o meu pecado é esse. Não tenha vergonha, seja o pecado qual for. Não há pecado que o sangue de Jesus não nos purifique. Porque a palavra de Deus diz, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é de algum não, é de todo o pecado. Então chega diante do Senhor Jesus e confessa-lhe o teu pecado. Senhor, realmente eu fiz isso. Aí o Senhor, com toda a tua soberania, com todo o seu poder, com toda a sua glória, aquele Deus maravilhoso que nunca perdeu uma questão, nunca perdeu uma causa, ele vai chegar diante do Pai e falar, Pai, o Jorge, ele fez isso, mas um dia o Senhor me deu ele para mim, purificar ele e trazer ele de volta purificado para o Senhor. Então, Pai, o pecado que ele cometeu, eu já paguei na cruz do Calvário. O pecado que ele cometeu, eu lavei com o meu sangue. E o Senhor viu isso, Pai. O Senhor viu o que eu fiz. Então, não pelo Jorge, mas pelo meu sacrifício, perdoa o Jorge, Pai. Não tem pedido de Jesus que Deus não ouça, irmãos. Entregue-se nas mãos de Jesus e o mais ele fará. Ele é o teu advogado perfeito. Sabe? Não se sinta tão culpado a ponto de se afastar e não voltar mais. Aí você vai estar realmente perdido, o diabo terá vencido. Mas seja quantas vezes você errar, chega diante de Deus e fala, Senhor, não estou satisfeito, errei. Senhor Jesus, me perdoa. Ele vai pegar a tua causa, vai levar diante de Deus e vai falar, Senhor, meu pai, eu morri por ele. Esse pecado que ele cometeu, eu já cobri, eu já paguei. E Deus vai riscar aquele pecado com uma borracha. Mas você tem que ter no coração o propósito de ser sincero. E se você cair 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes devemos perdoar, seus nossos irmãos? 7 vezes? 70 vezes 7. O número da perfeição, da infinidade. Deus está disposto a te perdoar. Tá bom? Não desista. É horrível pecar. É horrível chegar diante de Deus com culpa. Não é bom. Não é bom chegar diante de Deus com culpa. É bom chegar diante de Deus louvando, adorando. Ah, Senhor, quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, que maravilha te louvar. Quando nossa alma sai da gente, a gente vai até a presença do trono de Deus. Que glória, que glória. Quando a gente anda e sente Deus andando conosco, como eu senti naquele dia que eu fui comprar uma Bíblia. Que maravilha. Mas haverá dia que você vai pecar, porque estamos na terra. Nesse dia, não faça como Adão, que quando pecou foi se esconder nas árvores do Jardim do Éden e disse, me escondi porque tive medo, porque estava nu. Não faça isso. Vai diante de Deus, Senhor. Mais uma vez eu pequei. Mais uma vez, Senhor. Mas não, amigo, não planeje hoje o pecado de amanhã. Se pecar, que seja um incidente, que seja uma fraqueza, que você foi vencido naquela hora. Mas não diga hoje é sábado, amanhã domingo eu vou fazer aquilo. Aí, meu amigo, é pecado planejado. Aí só Deus e você. Se pecar, que seja incidental. Aquela fraqueza veio e você não teve força, você foi tomado por aquilo. Procure resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas uma vez ou outra você sempre vai falhar. Uma vez ou outra você sempre vai falhar. E quando falhar, temos um advogado. Tá bom?
Muito obrigado por ter ouvido esse vídeo. Espero que ele faça bem a tua alma, que o Senhor Jesus tenha falado ao teu coração. Porque isso ocorre com os irmãos de toda parte do mundo. Você é o único a ter fraquezas, a ter falhas. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu quero está sempre diante de mim. Não somos os únicos. Mas não vamos usar isso como desculpa. Não vamos usar isso como desculpa. Vamos procurar a perfeição. Se bem que perfeição só teremos no céu. Mas vamos lutar contra. Guarda aquilo que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Mas se pecar, temos um advogado no céu. Jesus Cristo. Nome sobre todos os nomes. O nome que nos justifica. O único que morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o Senhor abra os teus olhos espirituais para que você veja e ouça o sobrenatural de Deus na tua vida. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.